E de primeira mão quero deixar registrado nos anais nesta casa e parabenizar, Hércio, pela postura, pela posição do Sindicato Rural de Juí, pela postura, pela posição do Sindilojas, pela postura, pela posição da ACI, da nossa OAB, da UAB, que fizeram externar uma posição no sentido de enfrentar, de apoiar, de exigir que este parlamento de Juí, que esta casa, enfrente por uma vez por todas essa imoralidade. Esta imoralidade que é esses super salários desse patamar. Esses patamares. Nós temos 4 servidores, e isso aqui não vou repetir porque eu tenho mais coisa para falar, acima do teto. E temos mais 3 com 21 mil reais. Quem é que criou isso? Foi o Busnello sozinho? Não adianta tentar escamotear a realidade. Quem é que comandou essa casa durante 20, 30 anos? E eu não quero aqui responsabilizar ninguém, mas durante os 20 anos, se tu pegar a lista dos presidentes da casa, 2 foram do PP. Adelardo Oliveira e agora o Jaiminho. Todos os demais eram do governo, do executivo. Se fizer uma lista, eu vou trazer na próxima semana. E vou dizer mais. Vereador, teve o Ismar Kummer. 3, então. 3 durante 20 anos. Pode ter até mais um. Mas assim, eu não quero responsabilizar a todos um por um. Vocês sabem, não precisa eu falar que essa casa, ela tem problemas antigos aqui dentro. Isso todo mundo sabe e nós temos que enfrentá-los, nós temos que enfrentá-los. Nós temos 2 caminhos para enfrentar, que eu tenho dito das minhas falas, e eu não estou me furtando da responsabilidade. Jamais me furtei. Eu disse aqui, vocês são testemunhas, mal ou bem foi aprovado isso aqui lá atrás. E não é só esse aumento de 2016, que extrapola o teto, é os outros penduricários que vêm de lá de trás. E vou dizer mais para vocês. E a gente tem que ser, não pode ser hipócrita aqui, tem que ser honesto. Sempre foi negado para nós o salário real, os vencimentos dessa casa dos servidores, ou isso é mentira? O portal, nós tivemos que buscar no Ministério Público a realidade salarial dos servidores. Estava lá sempre o básico. Aí tu votava uma lei, às vezes de votar, tu achava sobre o básico, tá votando sobre 30, 40, 25. Então, tem 2 caminhos, o judicial, que é o mais dolorido, que demora, e daí nós estamos trabalhando em prol desses servidores, porque o judicial é postergar. O judiciário tem um tempo, você sabe disso, Darcy? Tem um tempo do judiciário. Quando nós, do legislativo, temos que enfrentar, e o caminho é esse, não tem outro caminho, é revogar a lei. Olha aqui, o expediente da revogação existe, meus caros. O expediente da revogação, o instrumento, e aqui, desculpe, Noronha, eu sei que você não quis, eu jamais estou jogando para a torcida isso. Quem sabe não foi para mim a tua expressão. Isso nós temos que enfrentar. Quero dizer para todos, foi todas as bancadas, inclusive o prefeito sancionou a lei. Inclusive o prefeito sancionou a lei. Nós temos que ter a grandeza de nos reunirmos, todos, com o presidente, a mesa diretora aqui, eu volto a dizer, Darcy, e o Barrichello, e vocês sabem, durante esse tempo, quantas vezes reuniu a mesa diretora nesta casa? Nós temos que mudar as práticas desta casa. Nós, vereadores, temos que comandar. O presidente tem que ter o poder. A mesa diretora tem que ter o poder. Os vereadores têm que definir a vida da casa. E vou dizer de novo, não às portas fechadas. Que vem um projeto de lei, Darcy Barrichello, a toque de caixa, complexo para a gente votar.
Ou não é verdade isso, Monteiro? Todos os vereadores votaram, todas as bancadas, inclusive o prefeito, sancionou a lei. Se o prefeito não sanciona, não vira lei. Inclusive, tem um parecer dizendo, que veio do Ministério Público, que o prefeito, à época, sequer pediu parecer jurídico para ver a constitucionalidade desse projeto. Então, esse projeto pode ter mais distorções aí. Esse é uma ponta do iceberg. Essa é uma das pontas. E eu quero colocar aqui, com todo respeito, e Alexandra, é democrático. Eu gostaria que nós tivéssemos 3 ou 4 candidatos à presidência da casa. 3 ou 4. Mas eu gostaria de pedir para os colegas vereadores, que são, e com todo respeito, que são os vereadores do partido que há mais tempo comandam o nosso município, e que há mais tempo, se eu não posso até fazer um levantamento, acho que o PDT aqui de Juí é um dos partidos que mais longo tempo está no poder do município. É um dos, se fizer um levantamento disso. Tem uma sensibilidade de fazer uma mesa pluripartidária, e eu estou me colocando à disposição para ser presidente, dialogando com os mais vereadores, com uma mesa pluripartidária, com um integrante de presidente, o presidente seja da oposição. Seja da oposição, como acontece em outras câmaras e assembleias do país. Tenho uma sensibilidade. Eu, se eu for candidato, se eu for eleito, que o meu nome está colocado à disposição, pode ser outro candidato, eu tenho já minhas propostas. Já fiz a semana passada, eu ia me colocar. A primeira delas, grandeza, desistência imediata do recurso interposto ao STF, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, número tal. O presidente é só peticionar para lá, desistos do recurso. O que acontece? Vira a decisão, transita em julgado do pleno do TJRS, que declarou a nossa lei inconstitucional. Não, isso é difícil de fazer. Pergunta qualquer acadêmico do direito. O recurso pode ser desistido a qualquer momento. Vai para o STF, desiste do recurso. Fica a decisão do TJRS do Estado, que é o pleno que decidiu pela inconstitucionalidade. Esse é um caminho. O outro caminho, a outra proposta que eu coloco. Não quer desistir do recurso? Se eu assumir a chapa que nós vamos defender, e eu vou dar essa ideia, efetuar imediatamente via depósito judicial o valor salarial dos servidores da casa que receberem acima do teto do prefeito municipal, para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos. Deposita judicial, se eles estão discutindo, se eles ganhar o final, que é esse o embate, paga. Se eles não ganhar, tenho a garantia de que vai retornar aos cofres públicos. Essa é uma segunda caminho, uma segunda proposta que pode fazer. Terceira, contratar uma auditoria externa para o estudo das leis que autorizar os altos salários do quadro de servidores da Câmara e outras eventuais possíveis irregularidades. Fazer uma auditoria externa nessa casa. Que mal tem? Quem não deve, não teme. Criar propostas reais, efetivas de transparência. Criação de uma mesa pluripartidária real, com a oposição na cabeça da presidência. A oposição demonstrando para a sociedade de Juí que os vereadores da base governista não têm arrogância, que eles aceitam que um oponente, que uma oposição construtiva possa fazer parte. Apresentar e implementar o projeto Câmara Vai Até Você. Vai até os bairros, vai até o interior. Câmara Vai Até Você. Democratizar. Olha que esse é o mais pesado, mas é possível. Tem que ver o estudo, e eu discutia com o vereador Piaia numa outra minuto para concluir, vereador. Estudar a possibilidade de aposentadoria compulsória de servidores que já possuem ou apresentam tais requisitos. Não estou dizendo que isso é possível, mas estudar, ver se é possível. Então, nós temos inúmeras propostas que eu quero discutir com os colegas da base governista e da oposição,
para enfrentar esses problemas históricos, viciados desta casa. Isso aqui não é jogar para a torcida, nós temos que fazer uma imediata intervenção aqui na casa. Imediata. Não esperar para daqui a 2 anos, os valores pagos não vão voltar mais. E eu, se eleito, meu caro Monteiro, se é isso que vão escolher, ou outro candidato da chapa que a gente apoiar, eu assumo o compromisso de fazer o que essa proposta, a comunicação de liderança... Será concedido, vereador. De fazer, encaminhar no diálogo com todos, de forma transparente, essas propostas para que realmente a comunidade de Juiz saiba o que acontece aqui nesta Casa Legislativa. Saiba o que acontece nessa Casa Legislativa. Porque eu quero finalizar com aquele meu jargão. Não é razoável que o Parlamento de Juiz, só ele, fique resistindo a isso. Todos estão pedindo a revogação da lei. Todos. Se você fizer uma enquete, uma pesquisa na comunidade, não só de Juiz, todos estão solicitando as entidades. E olha, meu caro Hércio, desculpe, Aikoff, se tiver que ir para uma última situação, que é de botar o maquinário aí na frente, e não é questão de demagogia desse vereador, tem vários vereadores aqui que apoiam essa iniciativa, essa posição. Não é razoável que enquanto os servidores ganham R$ 1.200, tem servidor ganhando R$ 1.200 aí, e o orçamento do município se restringe à Câmara de Vereadores. Eu tenho aqui informação, João Monteiro, tenho aqui informações. Sabe quanto o Legislativo de Santa Rosa devolveu nesse ano? Vocês sabem quanto? 3,5 milhões. O Legislativo de Santa Rosa devolveu. Está na matéria que eu posso... Acessa a Câmara de Vereadores de Santa Rosa, vocês vão ver. O presidente devolveu em parcelamento, comprar uma escola com o dinheiro da Câmara, o prefeito, por parcelamento de 140, 160 por mês. A Câmara repassando em 40 e poucas parcelas para o Executivo para pagar uma escola lá em Santa Rosa. Nós não podemos fazer isso? Podemos sim, é só ter vontade política e querer enfrentar essas mazelas históricas aqui da Câmara de Vereadores de Juiz. Tem que ter pulso, tem que ter culhão, como diz no jargão popular e na fala do cidadão aí do bairro. Mas tem que enfrentar. E se você prometer, minha cara vereadora Alexandra Lenz, que vai enfrentar isso, eu até abro a mão da minha candidatura. Mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar as mazelas dessa casa. Senão, me coloco à disposição para ser candidato. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Júnior Piaia.